Boa noite, gente. Gostoso ver cara nova, né, no centro. Eu sou de Pederneiras, o centro lá é Amigos do Bem, eu sou uma das trabalhadoras. E aí surgiu a oportunidade, Paulinho viu uma palestra minha lá, me convidou. Estou muito feliz com o convite, sempre bom poder falar da doutrina para as pessoas, né? E hoje eu vou falar de um assunto super fácil, que é afinidade e sintonia, já que ninguém aqui tem problema com ninguém. Eu costumo dizer que essas duas palavras são muito fáceis de explicar. Afinidade, ela está atrelada àquilo que eu realmente estou afim. Então, se eu acordo numa segunda-feira de manhã como hoje, alguém me dá bom dia e eu falo bom dia para quem? Provavelmente eu não estou com afinidade de conversa e não quero assunto. Já a palavra sintonia, ela tem a união da palavra sinergia mais simpatia. Então, a minha energia, ou o tempo que eu gasto, a minha vontade de estar simpático com alguém, de ser simpático. Então, ambas as palavras têm um peso em relação ao outro, ou como eu me comporto com o outro. É importante dizer que nós somos como rádios. Então, se eu não estou na mesma frequência que a pessoa, provavelmente eu vou expelir ela. Ou eu vou atrair. Tanto para o bem, quanto para o mal. Todo mundo acha que afinidade e sintonia é só para coisa boa, né? Quando na realidade não é. Amigos são escolhas de longo tempo. E teu círculo doméstico é a materialização de teus anseios e tuas necessidades de aprendizagem. Visto que ninguém cai de paraquedas no mundo, você está onde precisa estar para aprender e evoluir. É muito comum que a gente tenha problemas esquisitos dentro de casa, né? Sempre dentro de casa. A família da gente, puxa, meu pai pega no meu pé, minha mãe não gosta que eu saia, ou as mães daqui não deixem que seus filhos saiam. Porque tem medo, enfim, por variantes coisas. Mas geralmente as nossas brigas estão no nosso ciclo de amigos. De família. E aí com isso, o que a gente pode tirar? Será que eu estou de paraquedas nessa família? Será que em essência eu não preciso estar nessa família para aprender algo diferente? Qual é o exercício que eu tenho dentro dessa família? Quem sou eu dentro dessa família? Por que eu proíbo? Porque eu não converso? Porque eu brigo? Onde está a minha afinidade com a pessoa para a qual eu brigo? Por quê? Existe uma frase esotérica que ela diz que semelhante atrai semelhante. Né? Você atrai o que você transmite. Obviamente que isso me parece muito claro. Né? Então, se eu planto mamão, eu não vou colher outra fruta a não ser mamão. Certo? É assim quando a gente trata as outras pessoas também. Tudo aquilo que você transmite, você atrai. Então, se sua vida não está bacana, eu acho melhor você rever o que você está fazendo de errado. Na questão 278 do Livro dos Espíritos, Kardec, que é extremamente provocativo, né? Ele pergunta aos espíritos: os espíritos das diferentes ordens estão misturados? Sim e não. Ele já tirou, os espíritos já sempre tirando o corpo fora, né? Quer dizer, eles se veem, mas se distinguem um dos outros. Eles se evitam ou se aproximam segundo a analogia ou a simpatia de seus sentimentos, como acontece entre vós. Ou seja, tudo que a gente faz aqui encarnado acontece quando a gente está desencarnado. Ou desencarnado para encarnado. Né? Porque o telefone toca de lá para cá. É todo um mundo o qual o vosso é um reflexo obscuro. Os espíritos da mesma categoria reúnem-se por uma espécie de afinidade e formam grupos ou família de espíritos unidos pela simpatia e pelo objetivo a que se propuseram. Os bons pelo desejo de fazer o bem e os maus de fazer o mal.
pela vergonha de suas faltas e pela necessidade de encontrar entre os que lhes assemelham. Então, quando eu disse lá no começo que a sintonia não é só sobre aquilo que me agrada, e sim sobre aquilo que me desagrada também, é possível que a maioria das coisas que está te desagradando no outro, você tenha dentro de você. Pode ser num grau menor ou num grau maior. Meu pai tem uma péssima mania de discutir com tudo. Eu também. Mas isso me irrita muito nele. Porque provavelmente eu tenho isso dentro de mim. E eu não percebi isso facilmente. Eu fui perceber quando eu fui estudar sobre afinidade e sintonia. Que as coisas que me irritam no meu pai é uma pessoa maravilhosa, tá, gente? É que eu sempre cito ele e parece que eu pego no pé dele, mas não é. É que ele é reclamão mesmo. E aí eu percebi que eu tinha isso muito em mim, de uma forma diferente. Então, às vezes, eu critico um posicionamento do outro, do que ele vai fazer. Eu sou muito criteriosa. E meu pai, ele já solta o verbo mesmo, assim, né? Fala em italiano o máximo que ele puder. Não é muito simpático quando ele precisa fazer as críticas dele. Acho pouco provável que muitos tenham um pai como o meu, assim, bonzinho, né? Aqueles que buscam alguma coisa negativa só vão atrair aquilo que é negativo. Sabe quando você chega em casa e está passando aquele canal que, se você ligar, escorre sangue pela TV, assim? De tanta violência. E o cara fica te segurando ali, só esperando, né? Como que tem gente que gosta daquilo? Eu fico pensando, meu Deus, não é possível que alguém goste de um canal desse, né? Que só passa coisa ruim e fica com aquele helicóptero batendo e tirando. Não sei como a pessoa consegue, não sei de verdade. Ainda bem, porque a minha sintonia e a minha afinidade não tá com o programa de TV daquele. Mas tem gente que tá. Tem gente que gosta de ver coisa violenta. E é porque a pessoa é violenta? Não, porque dentro dela, provavelmente, ela tem alguma sementinha ali que ainda está enraizada em algo ruim, que não é bom. Porque eu não preciso ser um assassino para ver um programa de TV daquele, porque senão não teria audiência, pelo amor de Deus, né? A gente estaria com um mundo cheio de assassinos. Mas olha o tanto de gente que não assiste esse tipo de programa. Será que a gente está tendo mais afinidade com esse tipo de coisa? Por que as televisões não passam mais coisas como caridade? Como o Duartini está precisando de alimentos para fazer cestas básicas? Aonde estão as nossas afinidades? Por que a gente ainda dá ibope para o que não é bom? Porque a gente dá. A gente não troca o canal, a gente não desliga a TV, a gente não tenta buscar algo que é melhor. Acontece que, nesse âmbito de afinidades e sintonias, não existe certo ou errado. Porque a pessoa que está passando por aquele momento, ela está passando por aquilo que ela precisa. Então, se eu tinha um relacionamento muito ruim com meu pai quando eu tinha 15 anos, porque é o que eu tinha, porque eu não era uma adolescente fácil, ainda bem que eu melhorei. Hoje eu sou praticamente um arcanjo. Se você escutar isso, vai entrar ao vivo aí e falar quê? Mas eu tive uma adolescência bem rebelde. E eu precisei passar por isso com meu pai. E precisei entrar na doutrina para entender que o que eu estava fazendo era absolutamente bizarro. Porque a doutrina ela é esclarecedora. E ela mostra pra gente que, você está passando por isso e você vai ter que engolir. Quase um Enéas, né? O Enéas não, Zagalo, né? Nossa, falei super certo. O Zagalo que falava, vocês vão ter que me engolir. Então deixa o outro saber o que é bom e o que é certo para ele. O máximo que você pode fazer é instruir. É dizer para ele, eu acho que isso aí não é bacana não, acho que isso aí não é legal. Porque quem é você para falar para o outro o que é certo e o que é errado? Se fossem tão bons assim, a gente não estava aqui, né, no mundo de prova e expiação. Né? E aí, é importante que não é o que o outro faz, mas é aquilo que eu permito que o outro faça. Sou eu que permito se aquilo vai me fazer feliz ou infeliz. Vai me deixar mal-humorado ou não. Em Pederneiras,
Eu faço um trabalho muito legal com mulheres que são vítimas de violência doméstica. Boa parte dessas vítimas vão lá, denunciam, fazem todo o trâmite. E eu posso contar nos dedos que 70% delas voltam com os agressores. Se não for um número muito maior que esse. Eu vou ficar me desgastando, falando para essa pessoa que ela está cometendo uma extrema besteira, que ela vai apanhar de novo? Eu preciso falar? Não preciso falar. Deixa ela decidir o que é certo e o que é errado. A minha parte eu fiz. Eu fui lá, eu atendi, eu auxiliei, fiz o atendimento fraterno, obviamente que não dentro da doutrina, porque não preciso falar de religião e nada disso com as pessoas que eu atendo. Mas eu preciso dizer para ela que aquilo vai... Não preciso, gente. No fundo, a gente sabe o que é essencial para a gente. Se põe em silêncio, você vai perceber o que é bom e o que é importante para você. Se você está brigando muito dentro de casa, se olha com carinho. Olha dentro de você. Alguma coisa alguém está fazendo errado. Ou eu estou permitindo, ou eu estou permitindo. Não tem segunda opção. Quais são as coisas que eu tenho permitido? E não julga. Eu poderia muito bem ficar julgando essas meninas, falando para ela que absurdo. Por mais que eu realmente acho que é um absurdo. Eu poderia. Olha, não vou te atender mais, porque elas voltam, né? Elas voltam. Não vou te atender mais, e enfim. Mas se eu julgar essas pessoas em extremo estado de sofrimento, eu tiro dela a oportunidade dela me mostrar quem ela é. Quem julga o outro, tira dele a oportunidade dele mostrar quem ele é. E não é porque a pessoa errou 1, 2, 3 vezes que você vai ficar julgando as atitudes dela. Eu falei, você não é tão bom assim, cara. Para ficar julgando ninguém. Não é? As minhas afinidades precisam estar de acordo com aquilo que eu preciso vivenciar, mas também conviver com as diferenças do outro para eu saber também o que é bom para mim. Às vezes, é num erro do outro que eu percebo que eu também tenho feito coisa errada. E você vai perceber dentro de você esses pequenos atos, como eu disse lá do meu pai. Das coisas que nele me deixam preocupadas e depois, com o tempo, eu percebi que eu também fazia. E me policiei para não fazer mais. É natural que quando a gente muda o nosso padrão de vibração, quando a gente começa a pensar mais positivo em relação ao outro, algumas pessoas se afastem de nós. Então, eu tinha uma vizinha lá, uma cabeleireira, alguma coisa assim, essa pessoa não me procura mais para conversar, a gente não tem mais amizade. Puxa, percebe que você mudou, que agora você é uma outra pessoa, que agora você procura não fazer mais os atos que você fazia. Esses dias eu estava num grupo de WhatsApp, e o grupo de WhatsApp, se a pessoa sai, ela vira pauta, né? Ela vira, nossa, por que ela saiu, né? O que será que a gente fez? E fica aquele negócio, parece que é o, sei lá. E aí a gente estava conversando e as meninas estavam com um problema de um outro grupo, e aí eles fizeram outro grupo para falar mal desse grupo, e esse grupo fica falando mal. É uma coisa louca, assim, uma coisa maluca. E eu estou nos dois grupos e eu falei, gente, eu não falo mal de ninguém, o que eu estou fazendo aqui? E aí uma das meninas que sabe que eu sou espírita, mandou no grupo assim, nossa, daqui a pouco a Aline vai achar que a gente é um bando de recalcada, essa palavra está na moda, que fica falando mal das outras pessoas. Aí eu falei, gente, eu não dou conta de saber nem quem eu sou, quanto mais o que vocês pensam sobre a vida das outras pessoas. Eu fiquei neutra, eu prefiro não me envolver. Só que volta e meia eu lanço algumas provocações ali para que elas entendam que aquilo não é legal. Ou então que me tirem do grupo. Porque se eu sair, eu viro pauta. É muito precioso conviver com pessoas que pensam diferente da gente, que tenham atitudes diferentes da nossa. E a gente prova para a pessoa que não é legal ser da forma que ela é, sem o julgamento. Então muitas pessoas vão se afastar de você quando você começar a mudar os seus padrões. E não se lamente por isso. Às vezes, de longe, você está sendo exemplo. Hoje eu vejo amigos meus da minha adolescência rebelde vir falar para mim, puxa, Aline, que legal que você está dando palestra, queria ir lá conhecer o centro. E a gente dava vários rolês
né, que a gente usa rolê. A gente é jovem, a gente usa rolê. Quando a gente era adolescente. E eu me sinto muito feliz que as pessoas não me julgam mais. Podem até julgar na cabeça delas, mas isso não chega até mim, ainda bem. Como com os erros do passado. Porque eu mudei meu padrão vibracional. E as pessoas começam a notar isso de verdade em mim. E cada um vive sobre a crença e a influência que cresceu. Então não adianta, se eu tenho um relacionamento com a Mônica, eu chegar dentro da casa dela e dizer para ela que a maneira com que ela viveu está errada. Ela cresceu assim. A minha educação foi outra. Cada um vai de acordo com aquilo que acredita. Todos nós estamos usando as ferramentas que nós acreditamos ser a certa. Todos nós. Até quem faz coisa errada? Até quem faz coisa errada. Talvez principalmente quem faça coisa errada. Quem pratica o mal. É isso que eu estou falando de errado, tá? Em essência, somos o que pensamos, sentimos e o que fazemos. Segundo os ensinamentos trazidos por Kardec, a realidade é muito mais ampla. E na questão 484 de O Livro dos Espíritos, ele pergunta, né? Os espíritos se afeiçoam de preferência por certas pessoas? E aqui a gente entra nos bonitões dos obsessores, né? Todo mundo criou uma crença na casa espírita que obsessor é o cara que... O cara, né? Eu falo cara porque para mim espiritou, né, no homem. Mas é o cara que é culpado de tudo de errado que acontece na minha vida. Ah, mole, né? Eu faço um monte de coisa errada, penso coisa errada o dia inteiro. Só penso besteira. Aí a culpa é do obsessor? Mole, suave, tranquilo. Faça-me favor, né? É você que abriu a janela para o cara estar lá. Porque o meu só pode ser homem. Porque, olha, o meu só pode ser homem. Coitado dos meninos, né? Brincadeira. Mas a culpa não é do obsessor. E se eu disser por um acaso que talvez, assim, talvez, vou deixar no ar, que a culpa seja sua. Não precisa correr, dá para resolver. É só mudar o padrão vibratório. Pensei em uma coisa negativa, pense uma coisa positiva no lugar, eu direto faço isso. Talvez. É difícil ainda de dizer uma coisa negativa e já consertar na hora, né? Outro dia uma amiga minha veio trazer uns desenhos de uma artista. Eu trabalho com marketing, então eu sou criteriosa, como meu pai, como eu disse, para não dizer chata. E ela me entregou o desenho da menina, toda feliz assim. Eu falei, que feio. Super simpática. E depois eu fiquei pensando nisso, cara. Eu falei, nossa, como eu fui arrogante. Não precisava ter... Porque eu tratei a amizade dela, né, com a alegria dela vir me mostrar, me senti à vontade ali, soltei uma dessa, assim, criticando a artista. E eu só fui entender isso depois que eu fui fazer aula de desenho, que eu iniciei na semana passada. E falei, nossa, quem sou eu, né, para criticar a menina que estava desenhando. E aí mandei mensagem no grupão lá, que era para falar mal do outro grupo, pedindo desculpa. Porque não é justo a gente criticar o outro sem vivenciar ou ter um mínimo de empatia por ele. E aí, voltando na questão 484, eles respondem para a gente sobre as preferências, né, dos espíritos. Os bons espíritos simpatizam com homens de bem. Cuidado com essa palavra, homens de bem. Está muito na moda usar homens de bem, e tem muitos homens de bem querendo ter armas para se defender. Não me parece ser muito homens de bem. Os suscetíveis de se melhorarem. Então, ou é bom, né, tem um espírito legalzinho, ou tem tendência a melhorar. Os espíritos inferiores com os homens viciosos, ou que possam vir de sê-los, daí a sua afeição, por causa da semelhança das sensações. Percebe que uma pessoa, quando vai fumar num churrasco, ela sai para fumar.
Que agora a gente tem uma boa moral em relação a isso, né? Então a pessoa ela se afasta e vai fumar. Logo vem a galera do fumo, né? Então sai todo mundo para fumar. Se tiver um truco no churrasco, então acabou o churrasco, que aquelas pessoas vão ficar o tempo todo ali jogando truco, porque elas se assemelham, elas gostam das mesmas coisas. Elas se afeiçoam ali. Então um sai para fumar, já vem a galera fumando junto. Com os espíritos é as mesmas coisas, eles se aproveitam dessas sensações que a gente tem. Então, se eu pratico mal, obviamente que eu vou ter os espíritos que gostam ali do que eu pratico. Se eu bebo, se eu fumo, porque as nossas afinidades estão equivalentes, estão semelhantes. Em outra oportunidade, Kardec também comentou: todas as imperfeições morais são outro tanto de portas abertas que dão acesso a maus espíritos? Cada um de nós constrói uma maneira muito particular sua própria atmosfera moral. As desarmonias e transtornos existenciais são decorrentes das imperfeições morais. E que, pelos processos naturais da afinidade e da sintonia, atraem espíritos igualmente imperfeitos e desequilibrados. E estes, ao envolverem com o seu pensamento perturbador e doentio, o indivíduo que se permite sofrer-lhes o assédio, influenciam negativamente o campo da vontade e do discernimento do encarnado, podendo empurrá-lo para situações difíceis, complicadas ou graves. No caso de suicídio, por exemplo. Mas não é o obsessor. O obsessor só está ali, se aproveitando das sensações. Da sintonia e da afinidade que eu tive com ele. Como que ele me achou? Alguma coisa eu deixei no ar, né? Ele me achou. Como não existem violências contra as leis universais, nem privilégios para uns indivíduos em detrimento de outros, quem ora e procura situar-se em equilíbrio direciona ondas mentais que alcançam as regiões felizes da espiritualidade. Lembra lá quando eu falei que a gente é como rádio, né? Então, se a gente estiver sintonizado no que é bacana, só vai tocar música 10. Senão, eu ia falar um estilo musical que eu detesto aqui, mas eu não vou falar porque eu vou me prejudicar. Mas vai tocar provavelmente alguma coisa que eu não goste. Assim, promove encontros inesperados, inspirando um e outro tomarem o mesmo caminho, de forma que se defrontarão em determinado lugar casualmente, embora hajam sido telementalizados na escolha do roteiro. Noutras vezes, determinada aspiração ou necessidade que é presente e improvável, porque a mente se encontra em sintonia com o mundo transcendente, é inspirado a tomar tal ou qual decisão que determinará por solucionar o seu desejo. O seu desejo. Não é o desejo do obsessor só. E é muito fácil a gente conviver com um amigo que gosta da gente, que já sabe como você é, que provavelmente cresceu desde criança, estudou com você na faculdade, sabe como você é, e ele não mora com você, então para ele é fácil conviver com você. Volte bem, vocês brigam, aí se reconcilia. Mas convive com você para você ver como você é. Se não é desafiador. Por isso que quando a gente precisa perceber os nossos erros e os nossos posicionamentos, é no âmbito familiar que a gente percebe. Porque a gente tende a brigar com as pessoas que amam a gente muito, que a gente sempre sabe que elas vão estar lá. Isso nos dá uma liberdade ilusória. Porque quem ama não briga. Quem ama aconselha. E aí, eu fiz um exercício. Quando eu percebi que eu estava muito ansiosa com alguns problemas que eu tive, né? Eu percebi que muitas coisas começaram a dar errado para mim. E aí, graças
a Deus eu conheci a doutrina. E falei, puxa, o livro dos Espíritos fala tanta coisa que a gente tem que fazer, como é, o que os Espíritos falam, mas e o exercício, né, de fazer? Eu sei que eu tenho que fazer caridade, mas como que eu faço caridade? É só levar um saco de arroz? É só fazer a sopa? Ou é eu fazer a sopa, entregar, conversar, dar um abraço? Como que eu pratico as coisas que o Espiritismo me dá? E aí eu montei um questionário para a gente pensar como a gente pode melhorar as nossas afinidades. E eu convido vocês a fecharem os olhos para que eu possa fazer essas perguntas. Nesse momento, eu gostaria que vocês escutassem a si mesmos. Para você separar o teu ser e entender que você também pode escutar o outro. Então, dentro de si, agora se pergunte: quais são as suas afinidades? O que você gosta? Se eu sofro com as pessoas ao meu redor, para que ou por qual motivo preciso passar por isso? O que dentro de mim realmente precisa ser transformado? Pense em uma pessoa que te desagrada. Será que com a vida que ele tem, com as condições que ele teve, você não teria as mesmas atitudes? Não faria as mesmas escolhas? Ou não faria pior? O que te garante que não? O que você tem feito diariamente para melhorar? Deu bom dia para o porteiro? Varreu a sua calçada e do seu vizinho? Quanto tempo faz que você não pratica caridade? Que recebeu uma mensagem de um pedido de ajuda e sequer repassou para os amigos? Você tem sido gentil com as pessoas? E com o mundo? E com o universo? Você, com que frequência, agradece por estar vivo, por possuir capacidades que são apenas suas? Você medita sobre os seus erros? Ou só os acoberta? Podem abrir os olhos. Nesse momento é provável que você, espero, tenha visto as suas inclinações e suas mazelas. Todos nós temos. Não se sinta sozinho. Cada um do seu jeito especial. A pessoa que está sentada do teu lado, ela não está de paraquedas sentada do teu lado. E não está mesmo. Outro dia eu estava no ônibus e logo eu, que trabalho com mulheres vítimas de agressão, como caridade, não é meu trabalho, né? É um trabalho moral. Um rapaz sentou na minha frente e do lado uma moça e ele bateu nela na minha frente. Ai, que azar, né, que ele deu. Que azar que ele deu. Portanto, não estava de paraquedas naquele momento. Eu fiquei super nervosa. Eu não sei quantos Pai Nosso eu rezei, para eu não me desequilibrar. Porque você vê uma mulher sendo agredida, obviamente que você vai sair da tua zona de conforto. Você vai sair da casinha, você vai... Ainda mais eu que vejo isso de perto sempre. Acontecer na minha frente, eu falei, puxa Deus, 10, hein? Foi uma provação assim que eu cheguei a ficar roxa. Para não surtar. A gente surta, gente. Mas são nesses momentos que a gente vai ver, puxa, olha, estou conseguindo colocar em prova tudo aquilo que eu prometi que eu ia fazer. E a minha vontade era jogar ele para fora do ônibus. Vocês acham que não? Mas eu não posso fazer isso. Ele também precisa de ajuda. Ele provavelmente não tem noção do que está fazendo. Isso não isenta ele da culpa que ele tem. Olha que maluco isso, né? Será que no fundo, bem no fundo, ele não sabe? Ou ele vai precisar ser preso para aprender? O que é certo e o que é errado? É o que ele vai precisar, não eu. A minha parte eu fiz. Eu rezei e denunciei. Para mudar o seu destino, mude a sua sintonia. Para mudar a sua sintonia, encontre suas afinidades. Para mudar as suas afinidades, reconheça os seus mais profundos desejos e aspirações, inclusive aqueles que você quer ocultar de si mesmo.
Para de se boicotar. Assume quem você é. Puxa, depois que eu comecei a falar que eu tenho defeito para meus amigos, eles começaram a dizer que eles têm defeito também. Nossa, que novidade, né? Mas a gente fica querendo ser bom o tempo inteiro, gente. Qual que é a necessidade disso? Puxa, eu tenho problemas com certo tipo de coisa, eu não sei fazer. Me ensina, me ajuda, me mostra. Para de esconder. Você não precisa esconder. Para ser perfeito, falta chão. A gente vive uma geração de depressivos e pessoas ansiosas porque não sabem conversar e não sabem dividir com o outro o problema. A gente fica enfiando dentro da gente a doença, quando às vezes a solução está só em conversar, em só desabafar, em só dizer, olha, minha afinidade bate com a tua. Me escuta um pouquinho. É muito difícil quando você não tem autoconhecimento sobre quem é você. 85% das coisas que você pensa está no seu subconsciente. Só 15% das atitudes que você tem estão no seu consciente. Então, olha o tanto de coisa que você precisa ressignificar, porque está escondido dentro de você e você não sabe. Então, eu morro de medo de pista, de andar de carro. Vim com o Paulinho hoje, dando uma disfarçada para parecer que estava tudo bem. Brincadeira, o Paulinho dirige bem até. Morro de medo. E eu não sei por que eu tenho medo de pista. De pegar estrada. E está em algum lugar do meu subconsciente esse medo. Não é possível. E agora eu tenho feito uma terapia para descobrir por quê. Né? Eu encaro o medo, obviamente que eu não fico... Cada um com o seu medo, né? Cada um ema, né? Cada um com seus problemas, mas o meu é esse, um dos. E agora eu tenho feito terapia para buscar ajuda sobre isso. Eu segurei tanto isso que eu fui viajar esses dias com a minha sogra. E, puxa, ela dirige muito mal. E eu falei, é agora que eu vou desencarnar. É agora vai. E fui, né? Rezando, tremendo, uns negócios assim bizarros, né? Não sei, eu falei, vou ter oportunidade aqui, vou rezar, porque do males o menor, né? Já chego do outro lado rezando, falando, tá tudo bem aqui, cumpri a missão, né? Não adiantou de nada, porque eu tava com muito medo. Ela é do tipo de pessoa que dirige, fica mexendo o cabelo aqui, olhando pro lado, sabe assim, você vê que vai me batendo no desespero, porque eu tenho muito medo mesmo, não é brincadeira. O resultado disso, além de ter dado um grito dentro do carro, foi que eu tive um monte de feridas nas costas, de ansiedade. Tudo porque eu não tratei e não busquei saber o que está acontecendo comigo antes. Eu precisava ter passado por isso, parecido uma louca dentro do carro. Mais louca do que ela que estava dirigindo. Não precisava. Mas a gente não fala sobre os nossos problemas. Porque da vergonha, que diferença isso faz? Faz diferença para você ter defeito? Se o outro também tem? Jesus já dizia, pede e vos será dado. Buscai e achareis. Bate e vos será aberto. O seu jeito de ser hoje influenciará no teu amanhã, assim como o teu ontem resolveu o teu hoje. Você só tem o agora. Não adianta você pensar no amanhã. Resolve as tuas coisas agora. Não dá chilique no carro como eu fiz. Resolve agora. Você só tem o agora. Cada um renasce e se encontra nos abismos infernais mais profundos, ou nos mais elevados paraísos celestiais, graças aos nossos desejos, que por consequência criam afinidades e sintonia. E aí a gente já está chegando quase no fim. A sintonia e a nossa afinidade, ela é tudo conforme eu me comporto, da maneira como eu ajo, da maneira como eu penso.
A minha sintonia está até em eu pegar um simples copo de água. Eu tenho sido gentil, inclusive, quando eu vou beber água. Porque eu ainda tenho água para beber. Ou eu estou na correria, saio que nem uma louca, tenho um monte de coisa para fazer, casa para limpar, louça para lavar, trabalho para entregar. E bebo água e nem me dou conta que estou bebendo água. Eu escovo o dente e não sinto os dentes que eu estou escovando, de tanta pressa que eu tenho de ver a novela. Eu faço isso, porque eu adoro novela. Eu também tenho defeitos. A gente não percebe as coisas boas que a gente está fazendo no decorrer do nosso dia a dia. E a gente não é grato pelas coisas que a gente está fazendo. Em um evangelho, segundo o Espiritismo, por orientação dos espíritos superiores, eles reforçam a importância do estudo. É importante a gente estudar, ler o evangelho, falar sobre o evangelho, estudar o livro dos espíritos e tudo mais. Mas isso não é porque a gente tem que ser mais inteligente. Inteligente é absolutamente não, mas é diferente de moral. Quantas pessoas inteligentes estiveram na política até hoje e não fizeram nada de bom? Porque não tem moral. Ou se tem bem pouca. Porque tira de um para deixar um monte passando fome. Então, estudar o Evangelho não é para se fazer de mais inteligente ou soberano, eu entendo de Deus, como algumas religiões fazem muito bem, decoram versículos, isso não é uma crítica. Mas o que na praticidade eu estou fazendo? O que é mais importante? Eu acho que é moral, né? É a gente ter um planejamento moral. É pegar lá o livro dos Espíritos e o Evangelho e falar, putz, esse ano eu preciso mudar realmente nisso aqui, porque eu não estou legal. E consegue. Não precisa colocar um monte de coisa, porque você não vai fazer. Coloca uma ou duas ali, vai devagarzinho. Você tem um tempão pela frente, se Deus quiser. A reeducação íntima nos tira da ociosidade, traz a luz ao espírito, harmoniza a mente, bem como possibilita a aproximação dos espíritos interessados em vossa ventura. Então não é diga com quem tu andas que eu te direis quem és. Diga quem tu és que eu te direis quem anda com você. E não esqueça nunca da importância de orar e vigiar. Eu sempre falava, ora e vigia, o tempo todo. Justamente para você não se enlouquecer. Porque senão você vai ficar guardando a doença dentro de você. Jesus, quando ele ia falar para as pessoas, ele nunca ameaçava ninguém. Ele sempre gerava provocações. Sempre fazia no íntimo que a pessoa entendesse por que ela estava agindo daquela maneira. Ele não chegava ameaçando ninguém, eu sou filho de Deus, e aí, moçada? Nunca chegou falando isso. Percebe o tanto de gente que teve afinidade com Jesus? Pelas provocações que ele fazia, pelas sugestões que ele fazia, da maneira como ele tratava as pessoas. Em PNL, né, Programação Neurolinguística, a gente fala que é importante a gente trabalhar sempre com sugestões. Se uma pessoa faz alguma coisa que te desagrada, sugira a ela que faça de outra forma. Não imponha nada. Você não tem que impor nada. Quando eu era criança, eu fazia o A errado, né? Eu fazia errado. Não sei porque é errado até hoje, mas meu pai dizia que eu fazia... tinha que começar ao contrário, eu não lembro mais. E por teimosia, para contrariar, eu continuei fazendo errado. Talvez se ele tivesse trabalhado com sugestões, olha, eu sugiro que você faça assim, porque o A vai sair mais redondinho. Quem sabe o questionamento tivesse gerado em mim uma atenção. Porque tudo aquilo que a gente questiona tem um poder transformador. Não adianta só mudar. A gente tem que transformar as coisas dentro da gente.
Então trabalhe com questionamentos. Olha, eu sugiro que você faça dessa forma. Eu acredito que assim vai ficar melhor. Sem impor. Vocês não precisam se impor para ninguém. E aí, eu encerro dizendo que todo aquele coração que palpita e trabalha no campo dos ensinamentos de Jesus, a Jesus se assemelha. Portanto, às vezes a pessoa não está querendo fazer as coisas que você pede, ou não vê em você algo legal, porque talvez ela não veja Jesus ainda em você. Olha o poder disso. Olha o quanto a gente precisa melhorar. Eu cansei de chamar os meus amigos para vir no centro espírita. Eles ficam só no eu vou. Um dia eu vou, um dia eu vou. Muitos não vêm por medo e a gente precisa respeitar isso, que as pessoas acham que vão ver espíritos. É uma extrema decepção. Quando eles chegam, percebem que não tem. Aliás, tem, né? Mas nada diferente do que eles já viram. Mas é porque eu sinto que ainda falta muita coisa para me assemelhar a Jesus. E isso é muito bom e desafiador. E tomara que esse mesmo Espírito movam vocês. Para que vocês pensem, putz, será que Jesus faria isso? Se a resposta for não, não faça. Simples. Muito simples. Eu agradeço a oportunidade pelo trabalho. 10 minutinhos antes aí, uma pausa. Fiquem à vontade de conversar comigo nas redes sociais, né? E curtirem também a página lá do Centro Espírita Amigos do Bem. É muito importante divulgar a doutrina. Eu acho que estava conversando com o Paulinho, o caminho é esse mesmo. A internet está aí para isso, não há mal nenhum em a gente divulgar da nossa forma, com o nosso carinho. E tentem fazer aquilo que vocês acreditam que é melhor, sempre tendo espelho daquilo que você faz. Obrigada, gente. Boa noite.